Eu sou a Bia do Responde Aí e vamos bater um papo sobre TL inversa. Antes da gente começar a falar dessas transformações lineares inversas, vamos ver algo que a gente já sabe, que é a TL composta. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. A gente tem essa transformação T, que vai do R3 para um espaço de matrizes 2 por 2, e aqui uma transformação S, que vai de um espaço de matrizes 2 por 2 para um vetor do R3. E aí o que a gente quer fazer? Vamos fazer S composta com T. Vamos fazer isso daqui. E a gente viu que S composta com T é só a gente fazer S da T, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essa matriz aqui pela nossa transformação T, que na verdade é essa matriz aqui. Fazendo isso, a gente vai ter isso daqui. E aí a gente faz a nossa transformação S com essa matriz agora. Fazendo isso, olha só, a transformação S dessa matriz vai dar um vetor. E aí a primeira coordenada desse vetor vai ser o primeiro elemento da matriz. Então, vai ser aqui o primeiro elemento dessa matriz, que é o x. A segunda coordenada é esse elemento aqui. E esse elemento aqui, nesse caso, da composta, vai ser o y. E, por último, a terceira coordenada está aqui embaixo. E esse elemento na composta é o z. Então, olha só o que aconteceu. A gente pegou um vetor e aplicou aqui na nossa T. E a gente obteve de volta, após fazer a composta com S, o nosso próprio vetor da entrada. Então, a nossa matriz, a nossa composição de matrizes, ela não alterou o vetor que a gente colocou na entrada. Então, a gente pode ver essa composição como uma transformação identidade. Coloquei aqui para vocês o que é uma transformação identidade. É uma transformação que não faz nada. Ela pega um vetor e devolve o próprio vetor. E por que isso aconteceu nesse caso? Isso aconteceu porque a gente diz que S é a inversa da T, e a gente denota desse jeito aqui. Ou então T é a inversa de S, dá no mesmo, beleza? Então tá, a gente já sabe agora que essas duas matrizes são inversas, mas a gente não viu como é que calcula isso. Então vamos dar uma olhada agora no exemplo como calcular TL inversa. Vamos supor que a gente tem essa transformação linear aqui, e a gente quer achar a inversa dela. A gente quer saber quem é T menos 1. Mas primeiro, a gente tem que ver se essa transformação tem inversa, porque nem sempre uma transformação linear vai possuir inversa. Tem uma condição que diz que para a transformação ter inversa, ela tem que ser bijetiva. E para ela ser bijetiva, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Então vamos testar a injetividade e a sobrejetividade dessa transformação aqui. Para essa transformação ser injetiva, a gente vai calcular o núcleo. Para calcular o núcleo, a gente iguala cada um desses termos aqui a zero. Fazendo isso, a gente vai ter z igual a zero, x menos 2y igual a zero, e x mais 2y igual a zero. Então, a gente está aqui com um sistema. Da primeira equação, a gente já sabe que z é zero, e aí a gente vai somar aqui a segunda com a terceira. Somar aqui do lado. Fazendo isso, o que a gente vai ter? X com x vai dar 2x, menos 2y mais 2y vai dar zero. Então, 2x igual a zero, logo, x é zero. E aí, se a gente substituir x igual a zero nessa equação aqui de baixo, por exemplo, a gente vai ter 0 mais 2y igual a zero, substituindo aqui. E aí, 2y igual a zero, logo, y é zero. Então, quem vai ser o núcleo dessa transformação? O núcleo, eu vou escrever aqui embaixo, vai ser só o vetor nulo, vetor 0, 0, 0. Então, a transformação é injetiva. Beleza, ela é injetiva, falta ver se é sobrejetiva. Para ver isso, vamos usar lá o teorema do núcleo-imagem. Lembra dele? O teorema do núcleo-imagem diz pra gente que a dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Quem vai ser o domínio dessa transformação? Vai ser o R3, né? A gente está recebendo aqui um vetor do R3. E a dimensão do domínio, a dimensão do R3 é igual a 3. A dimensão do núcleo, a gente calculou aqui que o núcleo é trivial. Então, a dimensão do núcleo vai ser igual a zero. Então, para essa relação aqui ser verdade, a dimensão da imagem vai ter que ser igual a 3. E aí, repara que o contradomínio também tem dimensão 3. Também é o R3, né? Porque aqui a gente está tendo um vetor com 3 entradas também, quando aplica a transformação T. Então, a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio, a imagem é igual ao contradomínio, então ela também vai ser sobrejetiva. Então, ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, ela é bijetiva, e se ela é bijetiva, ela tem inversa. Então, vamos calcular a inversa dessa matriz.
Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos determinar uma base para o nosso domínio. O domínio é o R3, então a gente não vai complicar não. Vamos pegar logo a base canônica, que é essa daqui, a base canônica do R3, beleza? E agora o que a gente faz? A gente aplica a nossa transformação T nos vetores da base. Vamos aplicar primeiro nesse vetor 1, 0, 0. Aplicando a transformação T nesse vetor, o que a gente vai ter? O primeiro elemento vai ser a coordenada Z, que no caso é 0. O segundo vai ser a coordenada x, que é 1, menos 2y. O y é 0, então vai ficar só 1 mesmo. E o z, a terceira coordenada vai ser o x, que é o 1, mais 2y, mais o y é 0, então vai ficar só o 1. Agora, o segundo vetor da base, que é o 0, 1, 0. Aplicando a transformação T, o primeiro aqui vai ser o z, que é 0. A segunda coordenada vai ser o x, que agora é 0, menos o 2y. O y é 1, então vai ficar menos 2. E a terceira coordenada vai ser o quê? X mais 2y. O x é igual a 0 e o y é igual a 1, então vai ficar 2. Por último, o vetor 0, 0, 1. Aplicando a transformação T, a gente vai ter aqui a terceira coordenada, que é o 1. O x e o y vão ser 0, então aqui a gente vai ter 0, 0 mesmo. E aqui que está o pulo do gato quando a gente está fazendo transformação linear inversa. Olha só. O que acontece? Pela definição da inversa que a gente viu lá no início, se a transformação desse vetor aqui da base está dando esse vetor para a gente, então a inversa desse vetor aqui vai devolver esse vetor para a gente. E a mesma coisa para essas outras expressões aqui de baixo. Então, o que a gente tem, na verdade, é isso daqui, ó. A inversa desse primeiro vetor da base está dando esse vetor. Tudo ao contrário aqui, né? Porque é isso que a inversa faz. E aí, o que vai acontecer? Se vocês verem, esses três vetores que estão aqui dentro da inversa, eles vão ser vetores ali, vão formar um conjunto ali. Então, eles também vão ser uma base do R3. E aí, a gente tem, como a gente quer achar a transformação inversa, a gente não sabe quem é esse cara, mas a gente tem essas três informações aqui, a gente pode usar isso naquele passo a passo de achar a expressão analítica de transformação linear. E a partir disso, a gente acha a expressão analítica da nossa inversa. Então, vamos fazer isso. Vamos lembrar lá daquele passo a passo. Primeiro, a gente tem que definir uma base para o nosso domínio da inversa. Vamos ser espertos e vamos pegar essa base aqui logo, né? Porque a gente já tem as transformações desses vetores. Então, a nossa base está aqui. Depois, vamos escrever um vetor genérico do R3, do nosso domínio, como uma combinação linear dos elementos da base. Como assim? Um vetor genérico x, y, z igual a vezes o primeiro vetor da base, b vezes o segundo vetor, c vezes o terceiro vetor. E agora a gente vai aplicar a transformação inversa dos dois lados e usar o fato dessa transformação ser linear. E aí, se a gente faz umas manipulações, a gente vai chegar nisso daqui. A mesma manipulação que a gente fez lá quando a gente estava vendo como achar expressão analítica de transformações lineares. Se vocês não lembram, dá uma olhada lá. Mas aqui é só usar o fato mesmo da transformação ser linear. E a gente chega nesse resultado. Então, o que a gente tem agora? A gente sabe quem são esses caras aqui. A gente acabou de achar eles, na verdade. Ó, a inversa desse vetor 0, 1, 1 é 1, 0, 0. A do 0 menos 2, 2 é 0, 1, 0. E aqui a gente tem desse último vetor também. 1, 0, 0 é 0, 0, 1. E aí, a gente substituindo esses valores, a gente vai ficar com esse resultado aqui. E agora a gente vai juntar tudo aqui do lado direito. A gente vai ficar que a inversa x, y, z é igual a ABC. Pô, maneiro, mas falta a gente saber quem é A, B e C, né? Porque senão a gente não tem expressão da inversa. Então, como é que a gente vai achar A, B e C? Vamos usar essa relação aqui. Vamos achar A, B e C em função de x, y, z a partir disso. Fazendo isso, olha só. Tá aqui de novo, só reescrevi ela. Vamos fazer aqui direto. A gente tem aqui do lado esquerdo x. Aqui do lado direito vai ficar A vezes 0, mais B vezes 0, mais C vezes 1. Então, vai ficar x igual a C. Aqui, a gente tem o y do lado esquerdo. Ele vai ser igual a A vezes 1, que vai dar A, mais B vezes menos 2, que vai dar menos 2B. C vezes 0 vai dar 0. E, agora, por último, o z vai ser igual a A vezes 1, que é A, mais B vezes 2, que é 2B, e C vezes 0 vai dar 0. Então, aqui a gente está de novo com um sistema linear. A gente já sabe quem é C, o C vai ser igual ao x. Agora, a gente vai somar essas duas equações aqui para ver o que a gente vai ter. Somando essas duas, a gente vai ter que y mais z
é igual a 2A, e aqui o menos B com mais 2B vai cortar. Então, a gente quer achar A e B e C em função de x e y, aqui a gente acha o A. O A vai ser igual a y mais e sobre 2. E aí, substituindo esse valor de A em qualquer uma dessas duas expressões aqui, a gente acha quem é o B. Fazendo as continhas, a gente acha que o B é z menos y sobre 4. Então, a gente tem o valor de A, temos também o valor de B e o valor de C. Então, agora falta só a gente substituir lá na nossa expressão da inversa. Substituindo A, B e C aqui, a gente vai ficar com esse resultado aqui. Então, essa daqui é a expressão analítica da nossa inversa. Mas tem outro jeito de fazer isso. Vocês podem fazer isso usando matriz inversa também. Aqui está de novo a nossa transformação linear. Vamos ver como é que a gente expressa essa transformação em uma matriz. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai colocar na primeira coluna da matriz o que está multiplicando o x. O que multiplica o x aqui na primeira coordenada? Não tem nada. Na segunda é 1. E na última também é 1. O que multiplica o y agora? Vamos colocar na segunda coluna. Na primeira coordenada não tem. Na segunda é menos 2. E na última é 2. E agora, na última coluna, o que multiplica o z em cada coordenada? Na primeira é 1, na segunda é 0 e na última também é 0. Então, essa daqui é a matriz que representa a nossa transformação linear. Para achar a inversa, a gente vai achar a inversa dessa matriz. Eu já fiz as contas e a gente acha essa matriz aqui, que é a inversa dessa. Tá, mas agora falta a gente substituir, falta, na verdade, a gente voltar isso daqui para a nossa expressão analítica, né, de matrizes. Como é que a gente faz isso? A gente multiplica aqui por x, y, z. E aí, fazendo essas continhas, a gente vai achar quem é a nossa inversa. E vai ser a mesma resposta que a gente obteve antes. Mas aí, se você gosta mais de trabalhar com matriz, pode fazer desse jeito. Se você gosta de trabalhar mais com expressões, faz do outro jeito. O resultado vai dar o mesmo. Pode fazer essa continha aqui. É isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.